Números, capítulo 7. As ofertas dos chefes na dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles, e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro. E entregue essas ofertas aos levitas, e cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas, 2 carros e 4 bois. Deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço, 4 carros e 8 bois. Deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, quem apresentou sua oferta foi Natanael, filho de Zoar, chefe de Issacar. Como sua oferta apresentou um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia foi Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia foi Selumiel, filho de Zorizadai, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha,
amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia foi Eliasaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia foi Abidã, filho de Gideone, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia foi Aiezer, filho de Amizadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia foi Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Naphtali. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro,
cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelo chefe de Israel para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 1,560 kg, e cada bacia de 840 gramas. Toda a prata dos utensílios foi de 28,8 kg, segundo o peso padrão do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1,440 kg. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de cereais, e 12 bodes para oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva para a dedicação do altar, depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava: Números capítulo 8. As 7 lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhes: quando você colocar lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que iluminasse o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. A purificação e a apresentação dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separa os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha, amassada com azeite, e você pegará outro novilho para oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida. Porque dentre os filhos de Israel, eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primogênito filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso,
chegaram os levitas para fazer o seu serviço na tenda do encontro diante de Arão e dos seus filhos. Como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: Isto é o que diz respeito aos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão para fazer o seu serviço na tenda do encontro, mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro, no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Números capítulo 9. A celebração da Páscoa. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrasse a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: Estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa? Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Moisés lhe respondeu: Esperem, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com o morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim, celebrará a Páscoa ao Senhor. Deve celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E, no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriu o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés.